Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Nós vamos falar hoje sobre o Antigo Testamento, sobre Daniel. Tá bom, irmãos? Vamos colocar aqui os nossos apontamentos. Vamos falar sobre o livro de Daniel. Daniel está localizado no Antigo Testamento. Tá bom? Vamos fazer uma breve introdução. Vamos fazer uma breve introdução ao livro de Daniel, que é um livro muito importante nos nossos estudos, né? Um livro muito importante, tá bom? Então, Daniel, uma breve introdução. O livro de Daniel foi escrito no tempo quando os judeus estavam sendo oprimidos e perseguidos por povos pagãos. O livro é chamado de apocalíptico, porque trata de acontecimentos relacionados com o fim do mundo. Esses acontecimentos são revelados aos profetas por meio de visões e sonhos. O profeta procura explicar ao povo de Deus por que eles estão sendo perseguidos e, ao mesmo tempo, ele o exorta a serem fiéis a Deus, pois virá o dia em que Deus acabará com o domínio dos pagãos e, mais uma vez, Israel será uma nação livre e independente. Na Bíblia hebraica, o livro de Daniel não aparece entre os profetas, mas com os escritos. A maior parte do livro foi escrita em hebraico, mas de 2.4 a 7.8 o livro foi escrito em aramaico. Ninguém sabe ao certo por que isso é assim. Agora vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo. Irmãos, queridos irmãos, vamos falar um pouquinho sobre o que, meus amigos? É o que? O conteúdo. Conteúdo. Vamos dar sequência, queridos irmãos. O conteúdo, o livro se divide em duas partes. A história a respeito de Daniel e dos seus 3 companheiros que estavam vivendo na Babilônia, para onde havia sido levados como prisioneiros pelo rei Nabucodonosor. Em meio a muitas provações, eles continuaram firmes na sua fé em Deus e obedeceram às suas leis. Eles ganharam a aprovação do rei, e ele colocou os 3 amigos de Daniel em cargos muito importantes na província da Babilônia. Daniel, por sua vez, foi feito a terceira autoridade mais importante do reino. As visões de Daniel, que tratam de impérios que aparecem e depois desaparecem. Essas visões deixam bem claro que os perseguidores são derrotados e que a vitória final será do povo de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre a mensagem. Vamos colocar aqui os nossos apontamentos. Qual que é a mensagem, né? Falamos um pouquinho sobre a introdução, sobre o conteúdo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a mensagem do livro de Daniel. Vamos dar sequência, queridos irmãos? Vamos lá. A mensagem: o Senhor é o Rei, e a sua vontade será feita. Nenhum poder humano pode prevalecer contra ele. E, no fim, ele derrotará as forças do mal e o reino sobre todos. Portanto, que o povo de Deus não desespere, pois o reino e o poder e a glória serão dados
ao povo de Deus Altíssimo, e eles governarão o mundo inteiro para sempre. Neste livro aparece a referência mais explícita no Antigo Testamento, a ressurreição dos mortos. Muitos dos que já tiveram morrido viverão de novo. Uns terão uma vida eterna e outros sofrerão o castigo eterno. E o livro termina com a promessa de Daniel de que no fim ele ressuscitará e receberá a sua recompensa. Agora, meus irmãos, vamos falar do próximo apontamento. Do próximo apontamento vai falar, vamos colocar aqui, para a gente não perder a cronologia da coisa, né? Não perder a ordem. Vamos falar um pouquinho sobre o autor. Quem foi o autor e data? Uma data aproximada. Alguém dos irmãos sabe arriscar uma data aí possível para o livro de Israel? Sabemos que as primeiras civilizações aí, né? Lá, os egípcios, os mesopotâmios, os hebreus, né? Que hoje são os israelitas, eles viveram aproximadamente 3 a 4 mil anos antes de Cristo, né? Agora, o livro de Daniel. Quanto tempo? Quem é o autor e quem é a data? Vamos à leitura, irmãos. Daniel era um dos judeus que foram levados presos para a Babilônia por Nabucodonosor, que foi rei da Babilônia de 605 a 562 a.C. Então não tem nem 1000 anos antes de Cristo que foi escrito, né? O livro de Daniel. Tá bom? Então foi de 605 antes da vinda de Cristo, a 562 antes da vinda de Cristo. Daniel viveu na Babilônia durante os reinados de Belzazar, de Dário, filho de Xerxes, de Ciro, rei da Pérsia, que em 539 a.C. conquistou a Babilônia e se tornou rei do país. Segundo esses dados cronológicos, o livro foi escrito em 536 a.C. No entanto, muitos especialistas bíblicos acham que o livro foi escrito depois da profanação do templo por Antíoco IV Epífanes, rei da Síria, o grande terror. Na primeira parte do livro, Daniel é um dos personagens da história que são contados. Na segunda parte, ele mesmo narra o acontecimento. Amém, irmãos? Agora vamos ver o esquema do conteúdo. Vamos falar um pouquinho agora. Vamos ao esquema do conteúdo. Vamos lá. Queridos irmãos, vamos falar do esquema do conteúdo. Amém? Graças a Deus, né? Sábado maravilhoso, sábado ensolarado. Amém, né, irmãos? Amém por isso. Mais um dia de vida tem que, em tudo, dar graças, né, irmãos? Glória a Deus por isso, então. Glória a Deus por eu estar com saúde, estar aqui em pé, conseguindo falar, conseguindo respirar, né? Estou com saúde para ajudar os irmãos, né? Que às vezes estão tão cansados, não conseguem nem ler a Bíblia. Então eu leio para os irmãos só pegam o celular e ficam ouvindo, né? Fica me vendo e ouvindo a leitura do livro de Daniel. Amém? Agora, a história de Daniel e dos seus 3 companheiros. Aí vamos lá para um tópico, as visões de Daniel. Depois vamos falar os 4 monstros. Depois vamos falar do carneiro e do bode. E depois vamos falar do mensageiro do céu. E vamos falar do tempo do fim. Tá bom? Não, só um minutinho, eu vou pegar um pouquinho de água e já retorno com os irmãos, tá? Aguarde um minuto. Irmãos, por hoje vai ser um vídeo curto de aproximadamente aí de 8, no máximo 15 minutinhos. Mas a importância do livro de Daniel tem um compromisso dos irmãos
de ler o texto de lei, o texto bíblico, o texto das escrituras sobre Daniel. Só de uma forma bem rápida, vamos folhear aí, vamos ver quantos capítulos tem Daniel. Tá bom? Ó, vai ser bem rápido, tem 12 capítulos, tá bom? Lembrando, fizemos a leitura do livro de Ruth, né? Que está tendo aula na RBD. Amanhã vai ser a última aula sobre de Ruth, depois iniciaremos de Esther. Mas vamos ler Daniel para dar uma quebradinha no gelo, tá bom? Muito obrigado aí pela vocês estarem me acompanhando no meu canal, tá bom? Um bom dia a todos aí, que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Continue orando, continue jejuando, continue indo para a igreja, continue lendo a palavra, entendeu? Temos que nos fortalecer sempre. São as nossas armaduras, nossas armas espirituais, tá bom, meus amados irmãos? Que Deus abençoe a vida dos irmãos.